Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo João Paulo, esse aqui é o canal Saulo da Rodada, o canal que fala sempre sobre um assunto que é o futebol no Brasil e no mundo. Não é inscrito no canal? Após esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para eu sempre receber as novidades que aparecerem aqui. Já é inscrito? Muitíssimo obrigado. Sua participação é muito importante para o sucesso do canal Saulo da Rodada. O assunto que falarei hoje serão sobre as duas partidas que acontecerão ainda hoje, nesse domingo, né, dia 4/12 de 2022. As partidas entre França e Polônia, desculpe, e Inglaterra e Senegal. 3 europeus, um africano e algumas histórias para serem contadas. França e Polônia é um confronto que acontecerá ao meio-dia. É um confronto que já aconteceu algumas vezes, entretanto, apenas uma vez em Copas do Mundo. E a história das duas seleções é até interessante. Por quê? A França, no primeiro confronto que aconteceu entre elas, a França venceu por 4-0. Por coincidência, muito tempo depois, no final da década de 80, esse placar se repetiu em favor da Polônia. Foi uma das poucas vezes que a Polônia venceu a França. E uma curiosidade, tanto essa primeira partida quanto essa vitória da Polônia pelo mesmo placar, 4-0, aconteceram no mesmo local, no estádio Parque dos Príncipes, na França. Outra curiosidade, houve apenas um confronto entre França e Polônia. E que esse confronto ajudou a melhorar um pouco o desempenho da seleção polonesa em Copas do Mundo. Como assim? Para você que não sabe, ou até mesmo para você que já sabe dessa informação, a França é a atual campeã, conquistou o título 2 vezes, em 98 e 20 anos depois, em 2018, e está defendendo seu título, quer buscar o tricampeonato, o que seria um feito inédito para o futebol francês, embora isso já tenha acontecido outras vezes, com o Brasil, por exemplo, que foi campeão 2 vezes de forma consecutiva, a Itália também foi campeã 2 vezes de forma consecutiva, foi a primeira campeã, inclusive, que ganhou dessa forma, 34, 38, o Brasil depois 58 e 62, e a França busca entrar nesse seleto grupo de campeões que conquistaram 2 vezes a Copa do Mundo de forma consecutiva. A Polônia, por causa desse resultado de ter vencido a França em 82 na Copa do Mundo da Espanha pelo placar de 3-2, a Polônia conseguiu repetir um feito que ela mesma, Polônia, tinha conseguido em 74 na Alemanha, batendo o Brasil por 1-0. Foi o melhor. Esses dois resultados, esses dois terceiros lugares que a Polônia conseguiu, foram os melhores resultados que a Polônia alcançou em Copas do Mundo. Já faz um bom tempo que a Polônia não alcança esse feito, não chega tão longe nessa competição. Será um duelo bem interessante de dois atacantes que têm faro de gol. Do lado da Polônia temos Robert Lewandowski, do lado da França Kylian Mbappé. Robert Lewandowski que já marcou um gol nessa Copa do Mundo. Kylian Mbappé, por outro lado, é um dos artilheiros não só do selecionado francês, mas também da Copa do Mundo, já que ele tem 3 gols e está empatado com outros atacantes, como Cody Gakpo da Holanda, Álvaro Morata da Espanha, entre outros. E será um duelo bem interessante. A França que vem de derrota para a Tunísia por 1-0. Foi uma derrota até surpreendente, porque a França jamais tinha perdido para a Tunísia em partidas oficiais. Jamais houve esse tipo de resultado negativo. E a Polônia também vem de derrota, embora tenha passado para a próxima fase, que no caso já são as oitavas de final, pela questão dos cartões amarelos, já que ela estava empatada com o México em pontos. Ambos fizeram 4 pontos, empataram em 0-0 no primeiro confronto entre eles.
Inclusive, esse confronto ficou marcado pelo atacante Robert Lewandowski ter batido um pênalti e o goleiro Guillermo Ochoa, do México, tê-lo defendido. Poderia ser, caso o Lewandowski tivesse convertido, a Polônia teria tido melhor sorte, talvez, nessa fase. E dentro do grupo e posteriormente na fase seguinte. A Polônia, no momento, tem a pior campanha dentre os 16 classificados. Como eu falei, fez apenas 4 pontos, ganhou um jogo, que foi da Arábia Saudita, 2-0. Perdeu para a Argentina no último jogo, também por 2-0, e empatou o primeiro em 0-0 com o México. A equipe francesa venceu 2 jogos, perdeu 1. A primeira partida venceu, e muito bem, a Austrália por 4-1. Depois venceu a Dinamarca por 2-1. E por fim teve essa derrota para a Tunísia por 1-0. Tendo um dos melhores ataques, com 6 gols marcados, sofreu 3 gols, tem um saldo de 3 gols marcados e acredito que é a franca favorita para passar. Se eu fosse apostar num resultado, apostaria num resultado como 2-0 ou até mesmo 3-0 para a França e a França avançando para a próxima fase. O outro confronto que teremos hoje será às 4 da tarde, entre Inglaterra e Senegal. É um confronto que já aconteceu algumas vezes, na verdade foram poucas vezes, de 3 a 5 vezes, todas com vitórias da Inglaterra. Uma curiosidade é que Senegal está participando pela 3ª vez na sua Copa do Mundo, sendo a 2ª que avança para ficar pelo menos entre os 16 melhores. A primeira vez que Senegal participou foi na Copa da Coreia do Sul e do Japão, em 2002. Eles chegaram até muito bem, ficaram entre os 8 melhores, perdendo nas quartas de final para a Turquia por 1-0. Turquia que depois viria a ser semifinalista, perdeu para o Brasil de 1-0 e chegou a ser 3º lugar naquela Copa, batendo a anfitriã Coreia do Sul por 3-2. É uma equipe que não tem o seu principal jogador, que é o Sadio Mané, mas nem por isso deixa de ser uma equipe que poderia dizer uma presa fácil, entre aspas. Não é. É uma equipe que tem jogadores que jogam fora do país, alguns em grandes centros. Tem o seu treinador, que é o Aliou Cissé, que foi ex-jogador da seleção senegalesa e que esteve na Copa do Mundo da Coreia do Sul e Japão. Pelo lado da Inglaterra, é uma equipe que vem crescendo. Alguns dos jogadores que estarão hoje em campo foram campeões sub-20 e sub-17. A Inglaterra tem um excelente trabalho de base, diga-se de passagem. E tem um tabu nessa partida. A Inglaterra já enfrentou países africanos entre 5 a 10 vezes. Sabe quantas vezes a Inglaterra perdeu para esses países africanos? Nenhuma. O primeiro confronto, a primeira oportunidade que aconteceu na Inglaterra enfrentar países africanos foi em 1990. Enfrentou 2 países africanos diferentes. O primeiro deles foi o Egito. E o resultado, 1-1. Depois, na fase de jogo, perdeu cá fora, né? Nessa fase de mata, e não de mata-mata, porque não tem ida e volta. Nas quartas de final, Camarões enfrentou a Inglaterra, estava vencendo o jogo por 2-1 e a Inglaterra virou o jogo para 3-2. E mandando os camaroneses de volta para casa. Aquela que foi a melhor campanha dessa seleção africana em Copas do Mundo. Aliás, uma curiosidade, todas as seleções africanas que chegaram a ir bem em Copas do Mundo pararam nas quartas de final. Foi o caso de Camarões em 90, foi o caso de Gana, o próprio Senegal em 2002, Gana em 2010, na Copa da África do Sul. A curiosidade fica pelo fato de que dessas 3 seleções aqui, apenas Gana foi eliminada por um não europeu. Foi eliminada pelo Uruguai nos pênaltis, após o empate em 1-1.
e toda aquela história que envolveu o jogo entre Gana e Uruguai. Se vocês não conhecem, por favor, assistam a partida entre Gana e Uruguai, que vocês entenderão exatamente o que eu estou falando. Eu acredito que a Inglaterra seja a favorita. A Inglaterra, na minha humilde opinião, vencerá esse jogo, e acredito numa vitória inglesa pelo placar de 3-1. Eu acredito que é um placar que a Inglaterra vencerá a equipe de Senegal no dia de hoje. Tá ok? Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para sempre receber as novidades que aparecerem no canal Saulo da Rodada. Tudo bem? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.